Após o vexame, o Vasco já está no Rio para treinar. A gente também vai fazer uma análise aí do que falou o Jorginho. Olha, foi muito infeliz em dizer que o Vasco teve coragem no Minas Gerais. Eu não vi essa coragem não, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre um mal entendido que está rolando aí sobre os treinamentos do Vasco. Tá rolando uma planilha aí sobre treinamento e tem muita gente dizendo o Vasco vai passar 3 dias sem treinar. É verdade? A gente vai explicar aqui para vocês. E vamos falar também sobre as chances do Vasco. Será que o Vasco sai do G4 já essa rodada? Vocês vão entender o que é preciso para que o Vasco continue ou que o Vasco saia do G4 e quais as chances do Vasco agora. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é lugar de análise, informação, opinião, eu sou o Léo e aqui a gente traz tudo de Vasco todos os dias para vocês. E olha, depois do vexame, muito vexame, o jogo do Vasco contra a equipe do Cruzeiro, óbvio que vai ter muita gente a dizer, Léo, eu já esperava uma derrota e tal, mas da forma que foi, mais uma vez, uma sonolência, uma falta de coragem. O Jorginho ainda disse na entrevista coletiva que o Vasco teve coragem, não teve coragem nenhuma. O Vasco foi pro abafa no início de jogo, mas o Vasco em momento algum dominou o Cruzeiro, o Vasco foi dominado pelo Cruzeiro. Isso tem que parar, cara. É inadmissível, e aí quando a gente falou na live ontem, que o time atue de uma forma jogando em São Januário e atue de outra jogando fora. Porque ele adia as decisões que tem que acontecer. Será que o Vasco só joga ao olhar da sua torcida? Porque o Vasco vai ter 3 jogos fora de casa ainda, 4 dentro. Essa é a grande... sabe por que o Vasco tem chance ainda para subir? Porque vai ter a maioria dos jogos fora dentro de casa. Que a torcida ajuda. Porque fora de casa os caras só vão passear. Faltou tudo ao Vasco, faltou a organização, não teve proteção da zaga, os caras chegou e chutou de como queria, o Vasco todo desorganizado defensivamente, principalmente depois que tomou o gol, aí desorganizou mais ainda, a falta de tato, o Vasco, diversos jogadores jogando com trava de borracha, trava baixa, num campo molhado, escorregando o tempo todo, o próprio gol do Aguinaldo sai depois de o primeiro gol que o Vasco toma é um escorregão do Aguinaldo. Enfim, falta um pouquinho de foco, né? Um pouquinho de vontade para vencer fora de casa. Pelo amor de Deus. É algo que a gente não está vendo agora com o Jorginho, já estava com o Emílio e começou lá com o Maurício. Pelo amor de Deus, cara, tem que ter tesão para ganhar jogo. Cruzeiro jogando uma final de campeonato para eles e o Vasco de passeio. Então, foi horroroso mesmo. Não gostei, acho que o Vasco tem que mudar a sua postura fora de casa. Não é o primeiro, vem desde o jogo contra a equipe do CSA, o jogo que o Vasco jogou contra o Vila Nova, essa sonolência, essa falta de vergonha. Mas o time vai treinar hoje, porque o time chegou ao Rio, claro que já tem aí um cronograma, e a gente vai falar sobre esse cronograma polêmico que saiu aí nas redes sociais, a gente vai explicar para vocês o que é que tá rolando. O Vasco vai passar 3 dias sem treinar, a gente vai explicar. Mas o Vasco treina, o Vasco chegou hoje, treina no CT nessa tarde e deve fazer treinamento aí. Quem jogou vai ter um regenerativo, óbvio, né? Um protocolo de questão de física, né? O Vasco vai ter um regenerativo. Quem não jogou vai ter um treinamento aí. O técnico Jorginho vai tá treinando a galera. Amanhã, na sexta-feira, o Vasco não treina. É livre. Ele tá passando o cronograma aí pra gente entender. Tá circulado, porque isso foi uma arte, né? A galera do Arena Cruz Maltina trouxe essa arte, mas os caras explicaram depois, né? O que é que tava acontecendo. Houve um mal entendido. Nessa arte mostra as 3 partes embaixo como livre. E muita gente tá compartilhando como se o Vasco ficasse 3 dias sem treinar. Isso não vai existir, isso não vai ocorrer. A própria assessoria do Vasco chamou atenção para isso. Os treinos acontecem, na parte de cima aí tem o nome. Os treinos acontecem pela manhã. Os treinos do sábado e domingo acontecerão pela manhã. Óbvio que a partir da segunda-feira o Vasco ainda vai divulgar esse cronograma para saber como serão os treinamentos, já que o Vasco joga na próxima quinta-feira, daqui a uma semana, praticamente 6 dias, né, praticamente. Então,
O Vasco vai ficar 3 dias sem treinar, Léo? Não, o Vasco vai ficar um dia sem treinar, que é a sexta-feira, é folga, até por prevenção de lesão, como disse a assessoria do Vasco hoje, após ter divulgação dessa situação aí. Mas o Vasco vai ficar sem treinar sexta, sábado e domingo é fake. Não, o Vasco vai ficar sem treinar na sexta, no sábado treina pela manhã, no domingo treina pela manhã. A programação da próxima semana será divulgada provavelmente no próximo domingo ou na segunda-feira pela assessoria de imprensa do Vasco. Sobre Palácios, a gente ainda está esperando a situação, não saiu ainda o resultado da sua ressonância, né? Perguntei até demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque eu estava esperando a resposta, mas ninguém me passou sobre Palácios. Então, a gente vai falar logo mais à noite o que é que aconteceu com o Palácio aí, se a gente já tiver essa informação, porque não saiu o resultado da sua ressonância ainda. Pelo menos para a gente, né? Não foi divulgado. Olha, o Vasco da Gama ficou numa situação muito complicada porque tem um Londrina. E aí eu vou botar uma imagem que o nosso amigo Renato trouxe lá no nosso clube de membros. Inclusive, seja membro. Se for membro, você concorre no nosso bolão. Você pode participar ao vivo junto com a gente. Você pode fazer que nem o Renato, né? Trouxe uma arte no nosso canal e a gente lá no nosso grupo e a gente está trazendo aqui para vocês para entender. Mas enfim, Léo, o Vasco pode sair do G4 já nessa rodada? Existe 2 cenários. Primeiro cenário, a equipe do Londrina tem que ganhar de mais de 4-0, mais de 4 gols de saldo, porque o Vasco tem 7 gols de saldo, a equipe do Londrina tem 3. O Londrina precisa igualar esse saldo para passar do Vasco da Gama. Então precisa fazer uma goleada. Então, o Londrina teria que passar o carro por cima da Ponte Preta e passar por cima da sua média de gols, né, que é entre 1 e 2. Londrina não fez ainda mais que isso no campeonato. Então essa situação hoje é meio infactível. Se o Vasco tivesse tomado uma porrada maior do Cruzeiro, poderia até acontecer. Mas o Vasco perdeu muito saldo, né? O Vasco tinha aí 7 gols de saldo em cima do Londrina. Infelizmente, por causa desses 3 gols que tomou contra o Cruzeiro, esse saldo caiu. Na próxima rodada, jogam Vasco e Londrina. O Vasco, mesmo que o Londrina ganhe, o Vasco só precisa ganhar. Só depende dele, tem que ganhar para esse jogo. Se empatar a equipe do Londrina com a Ponte Preta, é ótimo pro Vasco. Se a Ponte Preta ganha do Londrina, é mais um time na briga, porque chega a 43. Então, o Vasco vai ficar numa sinuca de bico, porque ele próprio se colocou. Mas, nesse momento, as chances aí são pequenas, vai precisar de uma goleada do Londrina lá contra a equipe da Ponte Preta para poder passar o Vasco nessa rodada. Quais as chances de acesso? 53% segundo a UFMG. Léo, com quantos pontos deve subir? Hoje, a UFMG divulgou que com 61 pontos, a equipe que chegar a essa pontuação provavelmente terá 99,90% de subir. Ou seja, 61 pontos é o número mágico. O Vasco precisaria fazer 13 pontos. O que é 13 pontos hoje para o Vasco? As 4 vitórias dentro de casa e arrancar um ponto fora. Isso aí seria o número mágico para subir. Hoje, qual a situação? O Vasco só depende dele. E isso é o que preocupa muita gente. O Vasco depender dele após as atuações que o Vasco teve fora de casa. Mas essa é a situação. A gente vai ficar esperando. Tem jogo contra o Londrina. Infelizmente é muito chato, é muito sabe, custoso, suga as energias das pessoas. O que o Vasco tem feito com o torcedor nos últimos anos. Mas enfim, né, cara? Vamos torcer para sair desse calvário. Eu não curto mais esse negócio de estar em Série B. Eu não quero saber. Eu quero ir embora dessa Série B. Eu quero voltar para a Série A. Porque eu acho que o lugar do Vasco é lá em cima e com times competitivos. Porque, meu amigo, se ficar na Série B com o investimento da 77 vai ser um desperdício. Então é isso. Valeu. Aquele abraço. Saudações vascaínas. E até a próxima.